Jó capítulo de número 22, 23 e 24. Jó 22. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo, prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma e aos nus despojastes das vestes? Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retivestes o pão? Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está nas alturas dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizes: Que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são um escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura considerastes a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: Retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que, longe de mim o conselho dos ímpios, os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: Na verdade os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te conservares, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro, e por prata amontoada. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus? Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilharás em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Respondeu, porém, Jó e disse: Ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporaria ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissestes. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera a mão esquerda, não vejo. Encobre-se a mão direita, e não o divido. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como ouro. Nas suas pisadas meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? Ou o que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estás ainda, tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem cobriu a escuridão meu rosto. Visto que do Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Aos que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto,
sai a sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite, sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Aos órfãozinhos arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestes e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá o olho nenhum, e oculta o rosto, nas trevas minam as casas, de que dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como a sombra de morte, porque sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas, a secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril, que não dá a luz, e a viúva não fazem bem. Até os poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem, são abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões?